A unção do Messias seja espalhada por toda a terra, por todas as nações, tribos, línguas, povos e nações. Eu te agradeço, Senhor, te agradeço, Pai. Que o teu amor seja manifestado através de minhas palavras. Que o teu coração seja transmitido através do meu coração, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, nós temos recebido de Deus uma missão específica para esse tempo, dentro de um ministério profético, para trazer um alinhamento para a Igreja de Cristo, um alinhamento para as nações da terra. Uma mensagem específica para que nós venhamos a entender aquilo que está acontecendo. Nós temos anunciado um tempo de despertar e isso está acontecendo. Isso está acontecendo, esse despertar. Nós louvamos a Deus pelo despertar. Só que o despertar já deveria estar muito mais adiantado. E dentro do despertar nós temos uma missão específica, que nós vamos deixar para falar sobre ela no final. Queridos, nós estamos aí, o mundo político, o mundo religioso, a própria economia das nações, tudo está entrando num alinhamento. Nós sabemos que existe o sistema desse mundo e existe o reino de Deus, que eu tenho repetidas vezes falado aqui. Agora nós precisamos saber de que lado nós estamos, porque nós temos tentado despertar a igreja, nós temos tentado levar a espiritualidade para a igreja, mas como despertar alguém que não sabe que está dormindo? Nós temos por repetidas vezes falado sobre a queda do sistema babilônico. Desde o final do ano passado eu tenho tido visões sobre a queda do sistema religioso, sobre a queda do sistema babilônico. Porque o sistema babilônico não consiste apenas no sistema religioso, mas em todo o sistema que está governando ainda as nações da terra. Desde o final do ano passado que eu venho alertando a igreja sobre a queda de Babilônia. Agora, para que a queda aconteça, algumas ações, alguns movimentos vão acontecer antes. Querido, nós estamos aí principiando um tempo de tribulação. Nós estamos aí no início de algo que vai culminar para a grande tribulação. E nós precisamos entender o que vai acontecer. Babilônia vai cair? Sim, vai cair. Mas antes dela cair, ela vai exercer força, ela vai exercer um peso de opressão, ela vai exercer uma força de trevas, uma resistência, a qual a Bíblia chama de grande tribulação. Agora, o fato é que nós estamos procurando transmitir uma mensagem para a igreja. E a igreja ainda espera a vinda do anticristo. Eu quero dizer para você uma coisa: o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele vai sim se manifestar. Mas o sistema que nós estamos anunciando a queda não é um sistema que vai aparecer, é um sistema que domina a terra desde a época da Torre de Babel. Porque essa mensagem ela tem um objetivo. Cada um de nós precisa analisar se nós não estamos dentro do sistema do anticristo. Porque a igreja anuncia a vinda do anticristo, no entanto, nós precisamos parar e analisar se nós não estamos
envoltos por essa energia do anticristo. E você vai sair desta mensagem com um discernimento do que é esse sistema do mundo. Queridos, o sistema babilônico, o sistema do mundo, o qual Paulo diz que nós não devemos nos conformar com ele, mas transformar pela renovação da nossa mente. Ele está presente no mundo desde a época da Torre de Babel. Lá no início, lá no livro de Gênesis, quando eles levantaram, edificaram uma torre com o propósito de chegar ao céu. Eles fizeram algo físico, algo externo, levantaram uma torre, construíram uma torre, edificaram uma torre com o propósito de chegar ao céu. E naquele tempo o Senhor, o Pai, ele desceu e disse: já não há mais restrição para aquilo que eles vão tentar fazer, porque eles falam a mesma língua. O sistema do anticristo é um sistema muito bem organizado, é um sistema muito bem arquitetado. Detalhe, eles falam a mesma língua, existe unidade entre eles. E eles estão em todas essas gerações alavancando o peso do sistema deles. Por quê? Porque há unidade. Ou seja, eles usam princípios espirituais para manifestar algo físico. Porém, o que rege, o que governa eles é um sistema do mundo, é um sistema humano. E Jesus, ele disse que o reino dele não é deste mundo. Jesus, ele deixou bem claro que é o reino dos céus. O sistema de Babel é um sistema que opera do lado de fora. O sistema de Babel, ele tem a sua origem no ego humano, no egoísmo. Eles movimentam, dominam, governam e mantêm o povo embaixo de uma escravidão mental, o qual a Bíblia chama de consciência humana, representada pelo número 666, número de homem. Então esse sistema, ele existe no mundo desde o momento em que o ser humano deixou o plano original e começou a atuar na força do ego, criando para si um sistema paralelo ao reino de Deus. Como eu sempre repito, o ser humano criou dentro do plano eterno, dentro do plano original de Deus, que é um plano de unificação, é um plano de unidade, governado pelo Espírito. O ser humano, dentro desse plano real de Deus, criou um plano ilusório, um plano B, podemos dizer assim, um plano paralelo, uma realidade paralela. E dentro dessa realidade paralela, esse governo humano desativou o governo do Espírito do meio dos seres humanos, e os seres humanos começaram a andar por aquilo que vem externamente, por aquilo que ouve externamente, um sistema de idolatria, chamado também pela ciência e pelos filmes que se vê aí de Matrix. Os seres humanos perderam a capacidade original de raciocinar, de pensar, de ter consciência e de ser governado pelo Espírito. Queridos, as nações da terra, se você for para o livro de Apocalipse, ele está dizendo que a todas as nações Babilônia deu de beber do vinho da sua prostituição. Os reis da terra, os governantes da terra enriqueceram à custa da sua luxúria. As nações da terra foram escravizadas mentalmente embaixo de um sistema anticristo, um sistema do mundo, um sistema que faz com que a mente das pessoas fiquem aprisionada e percam
a sua capacidade espiritual. Queridos, esse sistema do mundo, ele foi crescendo. Primeiramente representado pelo Egito, depois representado por Babilônia e por último representado por Roma. Eles criaram um sistema paralelo ao reino de Deus, o qual eles ditam todas as normas de conduta das pessoas em todas as nações. Esse sistema de governo, ele perdeu um pouco a sua força, porque o Império Babilônico deixou de existir, o Império Romano deixou de existir, os reinos foram divididos, representado ali pela estátua de Daniel. Os reinos foram divididos, mas nesses últimos tempos, esse reino está se unificando novamente. Queridos, o Pai já me passou datas. Eu não vou falar datas para não gerar expectativa em você. Mas entenda uma coisa, todo o sistema do mundo, do governo humano, já tem tudo pronto. Já tem tudo estabelecido de como eles vão fazer. E isso que nós estamos vivenciando é apenas o começo de um plano muito bem elaborado, que tem um propósito de manter a mente do ser humano escrava. Mas para que você não gere medo, eu quero apenas dizer para você que por mais que eles tenham uma estratégia, o reino dos céus já tem tudo profetizado, já tem tudo estabelecido, e por mais que eles tentem, já existe um decreto sobre eles, o qual a palavra do Senhor diz: caiu a grande Babilônia. Nós, eu e você, nascemos num tempo específico, viemos a serviço do reino do céu com uma missão específica, estabelecer o reino de Deus, ser boca e ser voz de Deus nesse tempo, nesta geração. E nós não podemos nos calar enquanto uma multidão de pessoas, enquanto nações estão sendo envolvidas por essa força invisível da energia do anticristo. Porque ao passo, querido, que a ação do anticristo, o espírito do anticristo, ele age em contrário à unção que vem do céu. Aí você vai entender o porquê que o sistema exerce força contrária àqueles que se movimentam na unção, aqueles que carregam fogo. Eu quero dizer para você algo aqui. Nesse momento em que estou gravando esta mensagem, o sistema do anticristo ainda está com vantagem. Ele vai exercer força. Algumas movimentações vão acontecer ainda mais. Isso que nós já estamos vivenciando é o princípio de algo muito maior. Eles vão continuar no plano que eles arquitetaram, até que venha a grande tribulação. Mas eu quero dizer para você, antes que venha a grande tribulação, Deus está levando filhos para a quinta dimensão. Isso tem a ver com arrebatamento de espírito. Isso tem a ver com uma realidade acima da realidade deste mundo. Se você não quiser ficar preso na energia do anticristo, esse é o tempo do arrependimento. Esse é o tempo de mudar a maneira de pensar. Esse é o tempo de largar o medo. Esse é o tempo de largar o ódio. Esse é o tempo de largar as movimentações desse mundo e se alinhar à mente de Cristo e começar a vibrar em amor, em justiça, em paz, em igualdade. Entenda uma coisa: Deus está nos dando uma oportunidade e por isso a necessidade de nós movimentarmos o reino dos céus. Por isso a necessidade de nós desativarmos a força do ego. Porque enquanto nós estivermos operando na força do ego, nós estamos movimentando o reino do anticristo. E não importa qual a igreja que você está, a diferença é o teu coração. A diferença é se o teu coração é o coração de Cristo. Queridos, eu tenho tido visões repetidas de placas de igrejas caindo.
Agora o sistema do anticristo, fisicamente parece que ele está crescendo, mas nas regiões espirituais existe um movimento. O céu está a nosso favor. Existem anjos de guerra, anjos de batalha, que estão todos os dias desativando as energias do anticristo. A igreja precisa se acordar, querido. Nós precisamos nos acordar, nos despertar para a realidade que está acontecendo. Porque o anticristo vai começar a exercer força. E sabe qual é o objetivo dele? Ele ainda domina sobre os reis da terra. E ele vai reunir os reis da terra para fazer guerra contra os santos. Quando eu falo santos, eu não falo só sobre a igreja. Eu falo sobre todo filho, todo humano que ainda geme e treme e prega e manifesta a luz. Apocalipse 17 fala, Apocalipse 17, o verso 14 diz assim, falando do anticristo: estes combaterão contra o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Por mais que haverá batalha, nós precisamos nos posicionar do lado de Cristo. E quando eu falo nos posicionar do lado de Cristo, eu não estou falando de placa de igreja, eu não estou falando de religião, eu estou falando de consciência espiritual. Eu estou falando daqueles que entendem que precisam servir a Deus no Espírito. Aleluia! Cheio. Os reis da terra estão se organizando. O sistema do anticristo está no domínio. E eles vão exercer força, sabe para quê, queridos? Para reunir o maior número de pessoas. E sabe como que eles fazem isso? Aprisionando mentes. Pessoas que estão sendo robotizadas em suas mentes. Pessoas que não aprenderam a pensar, mas repetem um programa mental estabelecido por eles. A economia, o sistema religioso, tudo que existe sobre a terra, existe um domínio. Não existe uma entidade. Você vai ver esse domínio, queridos, em todos os segmentos da sociedade. A indústria farmacêutica. Não estou falando de pessoas, estou falando de instituições. Eles vão começar a exercer força com um propósito. As trevas exercem força com um propósito. Eles precisam aumentar o número de pessoas que estão embaixo do domínio deles. É por isso que a marca 666, o número 666 será colocado na fronte, simbolizando consciência, uma consciência que agora está catalogada, uma consciência que agora está escravizada ao matrix do sistema, mas também na mão direita, simbolizando trabalho. Eles vão manter pessoas escravizadas até mesmo no trabalho. É por isso que você vê aí nas notícias, eles estão elaborando um plano, um sistema econômico mundial, onde todas as pessoas vão ganhar o mesmo. Para quem tem a mente escrava, vai pensar: isso é bom, queridos. Isso é escravidão de mente. Você não vai ter opção. Você não vai ter escolha embaixo desse sistema.
E eles vão fazer isso pelo período que a Bíblia já estabeleceu profeticamente. 3 anos e meio e depois mais 3 anos e meio, 7 anos. E isso já está em andamento. Antes de 2030 nós vamos ver muitas coisas acontecendo. Agora, não precisa ter medo disso. Você só precisa cumprir o seu papel. Sabe por quê? Porque as trevas vão exercer força para alcançar o número de pessoas que eles precisam. O objetivo deles, conhecendo a estruturação espiritual e a formação geométrica da criação do universo, conhecendo princípios e códigos espirituais de domínios territoriais, queridos, isso chega a ser vergonhoso, enquanto líderes, pastores, estão lutando para dominar sobre o seu ministério, sobre as ovelhas do seu rebanho. Enquanto muitos líderes e pastores estão aí num sistema egoísta, tentando dominar e escravizar as pessoas que estão embaixo da sua cobertura espiritual, entenda uma coisa: o governo do anticristo é muito bem elaborado e estabelecido, que eles sabem até os códigos de geometria que eles precisam para governar em trevas no sentido de universo. Só que isso é uma tentativa a qual eles estão procurando fazer, mas que jamais vão conseguir fazer, porque tudo já está pré-ordenado pelo céu. Nós não precisamos lutar contra o sistema do anticristo, sabe por quê? Porque eles estão apenas cumprindo o papel deles. Desde o princípio foi estabelecido nesse sistema ilusório 2 vertentes, 2 realidades, luz e trevas, bem e mal. Então eles estão cumprindo muito bem o papel deles. Foi a isso que Jesus disse, que os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Então nós não precisamos exercer força contra as trevas, nós só precisamos cumprir a nossa missão, nós só precisamos cumprir o nosso papel. E qual é a nossa missão? Qual é o nosso papel? Subir e descer liberando luz. Subir para o lugar em que Cristo nos posicionou e movimentar a luz, ativar a luz sobre a terra. Agora você entende por que até mesmo no seio da igreja há uma repercussão de notícias ruins. As pessoas veem Cristo manifestando sinal, manifestando milagre. Nós vemos a ação do Espírito Santo se movendo, mas há pouca comunicação daquilo que Deus faz. Agora, a movimentação de trevas está na boca das pessoas. Por quê? Porque a mente delas está governada pela mente do anticristo. Estão com a Bíblia embaixo do braço, oram, mas até mesmo nas orações movimentam trevas. Oram, mas até mesmo nas orações há murmuração, a movimentação de egoísmo, a movimentação de alma. E nós precisamos movimentar aquilo que vem do Espírito. Nós não precisamos lutar contra o anticristo, nós precisamos subir, nos unir a Cristo e movimentar a unção do Cristo para desfazer as obras do mal. Queridos, sabe por que o anticristo vai exercer força? Tamanha força, para que na grande tribulação ele consiga o número de pessoas que vai dar para ele, que daria, melhor dizendo, porque não vai conseguir, já está pré-ordenado, que daria para ele o domínio de tudo sobre a terra. Eles precisam apenas alcançar 66,6
60% da população mundial. Esse número representa alguma coisa para você? Esse número que a Bíblia fala que as pessoas teriam catalogado na sua mente, marcado na sua testa, na sua consciência. 66,6% da população mundial servindo ao anticristo, embaixo do domínio de escravidão. Eles teriam o governo de todo o sistema. Interessante, querido, que tudo que a Bíblia fala tem um sentido espiritual. 66,6% da população mundial tendo a sua mente escravizada no Matrix, sendo uns robozinhos conduzidos por um sistema humano, daria para eles o governo. 66,6%. Daí se deriva também o número 666 na mente das pessoas. Agora, a luz sempre tem mais força. Se nós alcançarmos 33,4% da população mundial vibrando na luz, recebendo a unção do Messias, e é isso que a terra precisa para o Messias vir. Mundialmente, o movimento de unção precisa se conectar, movimentar em unidade. E nós precisamos alcançar 33,4% da população mundial. Para quê? Para que o Messias venha. Então, quando eu falo que a terra está num alinhamento para a volta de Cristo, eu sei daquilo que eu estou falando. Daquilo que eu vejo no céu, daquilo que o meu Pai me conta. Eu não estou apenas repetindo um credo que Roma ditou sobre a humanidade no ano 380 e que os líderes ainda continuam movimentando a mesma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus, mas entenda algo. Ela foi monopolizada por um sistema que deixou a letra na mão do povo, mas tirou o entendimento espiritual. Bíblia não se interpreta, é um livro espiritual. Somente o Espírito Santo pode dar a revelação e o sentido da palavra, porque tudo o que está escrito é em códigos. O hebraico é rico em códigos. A língua original tem códigos da espiritualidade e que se unem numa mente espiritual. Você está entendendo que o movimento das trevas precisam alcançar 66,6% da população para eles atingirem o governo. Nós fomos enviados para preparar o caminho para o Senhor. E nós precisamos alcançar 33,4% da população mundial para que o governo de Cristo se estabeleça. O número 33 te lembra algo? A idade de Cristo? Agora, as pessoas que vão receber o governo do reino dos céus, eles receberão uma consciência. Quando eu falo que Cristo não é apenas um homem, sim, ele veio como um homem, mas ele sempre existiu, sempre existirá. Foi por meio dele que o Pai criou todas as coisas. E a ele foi entregue o governo do universo. As trevas estão exercendo força, o sistema desse mundo está exercendo força. Mas os reinos desse mundo
serão tomados. Cristo governará sobre eles. O reino será dado aos filhos. Nós precisamos conectar as pessoas com a mente de Cristo. Agora, como tirar pessoas do meio do sistema? Como? Elas esperam ainda a vinda do anticristo. E elas foram tão robotizadas, tão escravizadas nas suas mentes, que elas esperam ainda. Paulo disse que o espírito do anticristo já estava no mundo. E na verdade o sistema está no mundo desde Babel. Agora, como tirar as pessoas do sistema quando elas acham que elas não estão no sistema? Como tirar as pessoas do sistema se elas ainda aguardam esse sistema vir? Então, o sistema foi tão bem arquitetado, robotizou a mente das pessoas, engessou a mente das pessoas, colocou elas dentro de uma caixa. E hoje, quando você fala de espiritualidade, elas dizem, não, isso é bruxaria. Quando você chama pessoas para se despertar espiritualmente, não, isso é estranho. Essa unção é estranha. Esse caicai é estranho. Esse fogo é estranho. Queridos, eles nunca provaram o fogo do Espírito. E a própria energia, o próprio espírito do anticristo que está dominando a mente delas, faz com que elas rejeitem a unção do Cristo. A mente delas está escravizada, o espírito do anticristo dominando elas. E quando elas veem o vinho novo, quando elas veem uma unção nova, elas não recebem. Por quê? Porque elas estão com a mente cauterizada. A atmosfera das nações está carregada de movimentações do anticristo. Principados, potestades, tronos, dominações. Tudo isso faz parte do sistema do anticristo, que governa a política, que governa a economia, que governa as religiões. Que não permite que as pessoas vivam uma liberdade. Que arrancou o amor dos corações das pessoas. Que faz com que as pessoas fiquem aprisionadas no medo, encurraladas no medo. Filhos que têm medo do próprio pai. Queridos, a população não ouve Deus porque estão presas no medo. Quando Deus desceu no Sinai para falar com o povo, ali o povo já estava escravizado e Deus levantou um libertador naquele tempo. Deus levantou Moisés. E Moisés prepara um povo para ouvir a voz de Deus. Mas o povo já estava engessado no sistema do anticristo. E quando Deus desceu, o povo teve medo. Medo das manifestações do céu. Medo das manifestações de Deus. Medo das manifestações de poder. Medo do agir de Deus. O povo não quis ouvir Deus. Moisés, fale tu conosco. Ou seja, nós queremos ser governados por um sistema. Nós ouvimos Moisés, mas nós não ouvimos Deus. Hoje se repete da mesma maneira. O medo que o sistema do anticristo colocou sobre as pessoas impede as pessoas de ouvirem a voz de Deus. Você pode perguntar, apóstola, mas como então que nós vamos libertar
Querido, você foi chamado, se você está ouvindo essa live, você foi chamado como um libertador nesse tempo. Assim como Moisés foi levantado para libertar o povo de Israel do Egito, eu e você fomos chamados para ser libertadores nesta geração. Mas você não vai exercer força. O governo do anticristo é um governo que opera por meio da força, da dominação, domínio de alma, domínio de egoísmo. E você vai identificar o sistema do anticristo, queridos. Quando eles governam, quando eles dominam, ele até propõe coisa boa para o povo, mas sempre tem interesse próprio. Sempre tem interesse próprio. O reino dos céus é um sistema diferente. O reino dos céus, quando nós pensamos em fazer algo, nós pensamos num todo. No reino dos céus, quando nós decidimos fazer algo, não é apenas para satisfazer o meu ego, é para satisfazer a vontade de Deus e para beneficiar a humanidade. Como nós vamos trabalhar, queridos? O reino dos céus conta com você que já está desperto. Nós entramos num ambiente espiritual, queridos. Nós temos acesso às dimensões espirituais. Aí você vai entender também por que a Bíblia diz que no tempo da tribulação Deus livraria o seu povo. Faz algum tempo que eu estou dizendo que duas realidades paralelas e mais uma realidade para o povo judeu está sendo estabelecida. Ou nós entramos num processo de ascensão para oficiarmos em dimensões espirituais e começar a estabelecer governo do reino sobre a terra. Ou nós permanecemos na energia do anticristo. E pasme, as pessoas que não se despertarem num período de 3 anos, elas entrarão num nível energético tão negativo embaixo desse sistema, que eles vão ficar entrelaçados nessa energia com total domínio de trevas. Por outro lado, aqueles que se despertarem vão entrar na realidade do reino dos céus. Ouça o que eu estou dizendo. Vão entrar na realidade do reino dos céus. E o que é essa realidade, apóstola? A Bíblia diz que o reino dos céus é paz, é gozo, é alegria e gozo no Espírito Santo. É um reinado de paz, de amor e de luz, no qual habita a justiça. Se você está me ouvindo, e se você ainda vai ouvir essa mensagem depois, saiba de uma coisa: você foi chamado como um libertador nesse tempo, para ascender, para crescer em Cristo, para receber a mente de Cristo, para receber a luz do Espírito Santo, para que você seja luz nessa terra. Os céus está conectando pessoas que vão oficiar na dimensão de reino. Nós vamos começar a ministrar em lugares celestiais. Nós vamos ministrar de cima para baixo. A nossa atuação no plano físico, ela vai ficar restrita. Entenda e ouça o que eu vou dizer. As coisas no mundo físico vai entrar numa realidade difícil. No entanto, no espírito, nós vamos fluir em liberdade. Você entende o porquê que está havendo uma transição nesse momento? Por que as coisas estão indo para o virtual? O virtual tem a ver com espiritualidade. Você entende o porquê que os trabalhos, as grandes empresas estão indo para o virtual? Você entende o porquê que a tecnologia está assumindo agora o controle? A tecnologia é uma manifestação da espiritualidade. Agora, como você usa a tecnologia vai definir de que lado você está.
Hoje pela manhã o Pai me falava algo que ele já vem falando há tempo, mas hoje houve um entendimento maior sobre aquilo que o Senhor estava falando. Nas próximas décadas, para não dizer anos, as coisas no plano físico vão acontecer mudança, vai haver transição. Quem está no governo do anticristo vai começar a ser desativado. Por quem? Pela unção, pelo fogo do céu. Você tem sentido esse fogo que vem várias vezes no dia e enche a terra? Você tem sentido as ondas de unção, de poder, de fogo que está enchendo a terra? A pedra cortada sem auxílio de mão que está enchendo a terra, ela vem para desativar o sistema do anticristo. E é por isso que eles estão exercendo força e vão exercer força até não resistir mais. Porque quando eles acharem que as pessoas vão se entregar diante de um decreto para que não possa comprar e nem vender, essa é a última cartada do inimigo, uma marca. E vão colocar um decreto: quem não estiver com 666 não vão poder comprar, não vão poder vender. Essa é a última cartada deles para marcar o maior número de pessoas com a marca das trevas, com o domínio do anticristo. E vai ser nesse momento de maior opressão, de maior exercício de força, de movimentação de trevas, de decretos, pelos sistemas e reis desse mundo, que vai acontecer o Armagedon e vai haver a transição. Ao invés de 666, vai ter sim o número da espiritualidade, pessoas que têm a mente de Cristo. Antes de Cristo vir da primeira vez, João Batista se levantou no espírito de Elias. Nesse tempo, a unção de Elias está vindo de forma amplificada. Aquilo que Elias gerou, que veio sobre o João Batista, está vindo sobre uma geração profética, está vindo sobre um povo profético que vai começar a manifestar fogo. Você entende por que Elias era o profeta do fogo? Você entende por que João Batista veio preparar o caminho do Senhor? Ei, você e eu fomos chamados para ser um exército do céu, para sermos geradores de fogo, geradores de unção. Nós estamos aqui com um movimento, com uma ação do céu, com uma autorização e com uma autoridade celestial para liberar fogo sobre a terra. Nós não vamos ficar olhando as trevas se alastrando e movimentando nas redes sociais. O plano do governo, o plano dos políticos. Não, nós não vamos ficar movimentando nas redes sociais as propagandas da economia. Nós não vamos ficar divulgando nas redes sociais, querido, o sistema do ego humano, do egoísmo humano. Nós temos um reino de unidade, nós temos um reino de paz, nós temos um reino de luz, nós temos um reino do Filho amado. E é nesse agir de unção, querido, porque enquanto o fogo do Espírito é liberado sobre a atmosfera, quanto mais nós movimentarmos o fogo do Espírito, e eu chamo uma geração profética, venha para fora, saiam dos seus esconderijos e comece a movimentar a unção do Senhor sobre os céus do Brasil, sobre os céus da nação, porque é desse jeito que nós vamos limpar a energia do anticristo. É desse jeito que nós vamos limpar os tronos,
as influências de potestades, de principados. É desse jeito que nós vamos limpar o espírito do anticristo, para que ele seja varrido de sobre a terra. Eu chamo uma geração profética para fora. Para que mais pessoas sejam despertas. Sabe por quê, querido? Não adianta você chegar para uma pessoa e querer colocar goela abaixo para ela uma doutrina. Nós precisamos limpar os ambientes espirituais. Nós precisamos limpar os ambientes físicos. O trabalho começa de cima para baixo. É por isso que nós temos que subir de nível. É por isso que nós precisamos desativar o ego e subir de nível. Subir acima da 4ª dimensão. Entrar na 5ª, na 6ª, na 7ª. E subir no plano da espiritualidade. Subir no plano da unidade. No plano do reino, ascender e se assentar juntamente com Cristo e começar a dominar sobre as nações da terra, mas é no plano da unidade. Deus está desativando o sistema de separação do teu coração. Não é mais tempo de nós edificarmos o nosso próprio castelo. A placa das igrejas vão cair, as placas vão cair, o estado de separação vai cair, porque é chegado o reino dos céus. Não é mais tempo de nós montarmos o nosso próprio castelinho. Não é mais tempo de nós edificarmos o nosso próprio castelo. Nós temos que edificar, sim, o nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Deus forte, Conselheiro, Emanuel, Deus conosco, presente está. Queridos, eu sinto muito, mas vou ter que dizer, o sistema vai exercer força. Nós precisamos entender a voz do Espírito nesse tempo. Deus está conectando pessoas no reino do Espírito. Deus está conectando pessoas. Deus está conectando ministérios. Entenda uma coisa. Quando o Senhor terminar essa conexão, quando nós estivermos atingido o número de 33,4% acima, o reino de Deus vem com força sobre a terra e o governo do Messias vem. Eu estou falando de um período que se segue, porque nós estamos aí, queridos, faltando 200 e poucos anos para entrar o 6º milênio, ou melhor dizendo, vamos entrar para o reino milenar, que já adentra o 7º milênio. Você entende por que tudo na Bíblia, no Apocalipse, é 7? 7 trombetas, 7 cartas. 7. A representação da espiritualidade. E no zoar da 7ª trombeta, tudo será estabelecido. A terra está em alinhamento, sim, para a volta de Cristo. O inimigo está dando a sua última cartada, mas do raiar do Amargedon, Cristo vem. É tempo de você entrar para o exército que vai passar pelo arrebatamento. Não quero aqui eu entrar em situações escatológicas. Estou eu ministrando profeticamente. É tempo de nos alinharmos com a mente de Cristo. Nós precisamos encher os céus das nações da unção do Cristo Messias. Nós precisamos encher os céus das nações do fogo do Espírito para começar a desativar essa força de oposição. Nós precisamos nos unir. Sabe por quê? Porque tudo, aparentemente parece agora,
que estamos perdendo, parece, porque o céu já ganhou. Entenda que a nova Jerusalém vai descer do céu. Nós temos uma mensagem, querido, uma mensagem de luz, a luz do Cristo precisa encher o nosso planeta. Aparentemente agora parece que o exército de Cristo está perdendo, mas nós estamos, na verdade, escondidos, ganhando força. Estamos trabalhando em regiões espirituais. Ei, profeta, você que tem buscado o seu lugar. Quando eu falo profeta, eu estou falando do povo de Deus, porque quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. É tempo de nós começarmos a movimentarmos luz, noite e dia. Para quê? Para que mais pessoas sejam despertadas. Vai ter sim os ministros que vão por solo, os evangelistas, os pastores. Nós vamos começar a oficiar na visão do reino. E nós vamos começar a oficiar, queridos, nos 5 ministérios. Por quê? Porque enquanto profetas estão oficiando na região celestial, apóstolos, evangelistas, pastores, estão indo por solo, assumindo posições de governo. Até mesmo na política haverá transição. Estou falando dos anos que se seguem, estou falando das décadas que se seguem. Por quê? Porque fisicamente, ouça o que eu vou dizer, fisicamente vai parecer que o anticristo está assumindo o controle. Mas espiritualmente, nós, representante do Cristo vivo, vamos estar assumindo o controle. Primeiro temos que assumir nas regiões celestiais, nas regiões espirituais. E depois vai haver uma transição. Depois vai haver uma transição. Todo sistema que opera embaixo do domínio do anticristo, que opera no ego, vão começar a ser desativados. Por quê? Uma vez que as pessoas foram despertadas para a espiritualidade, elas vão começar a retirar o apoio do sistema do mundo. Muitas pessoas já não estão mais satisfeitas com o sistema de religião que oprime, que aprisiona no medo, que coloca em insegurança, que fecha a voz de Deus para elas. Muitas já estão se despertando, mas quanto mais a unção vem para os ambientes físicos, mais as pessoas vão ser despertadas espiritualmente e vão retirar o apoio do sistema religioso. Aí então vai haver uma transição. O sistema do mundo começa a perder a força. E de contrapartida, os sistemas, tanto o sistema religioso como político, de governo, que estiverem alinhados com o reino dos céus, vão começar a assumir posições. Então perceba, nos próximos anos vai haver algo do exercício do anticristo. Daqui mais um pouco, o sistema do mundo começa a cair e o sistema do reino começa a se levantar. Falando agora estritamente sobre a igreja, todos os ministérios que estão operando no sistema babilônico de dominação,
eles vão começar a perder a força progressivamente. Por quê? Porque as pessoas que estão dentro desse sistema vão começar a se despertar e vão começar a retirar o apoio. Lembra que o Apocalipse fala do secamento do rio Eufrates? Lembra que o Apocalipse fala, caiu, eu até vou ler esse texto. Nós olhamos hoje, queridos, igrejas grandes, cheias de pessoas vazias. O trabalho que eu e você vamos fazer de movimentação de unção vai começar a despertar essas pessoas e elas vão começar a entender a espiritualidade, vão receber o governo do Espírito Santo. E com o passar dos anos, elas vão retirar o apoio, porque elas vão entender que elas estavam dentro de um sistema. A caixinha vai se abrir e elas vão sair em liberdade. Apocalipse 18 diz assim: e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada pela sua glória. Queridos, isso aqui já está acontecendo. Esse movimento de unção, ele já está ganhando força. Vi descer do céu um anjo. Esse anjo, ele é responsável pela unção messiânica. Ele é responsável pela unção do Cristo. Jesus, ele está oficiando à destra do Pai. Mas existe essa movimentação de ativação sobre a terra. Ele vem para quê? Para ajudar as pessoas nesse processo. Esse processo já se iniciou e está crescendo. E a terra será iluminada pela sua glória. É por isso que Abacuque diz que nos últimos dias a terra se encheria do conhecimento da glória de Deus. Agora, esse anjo que representa sobre a terra e que movimenta e que ativa sobre a terra a unção messiânica, a unção do Cristo, ele também tem uma mensagem. Qual é a mensagem, apóstola? Clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Nós também temos sobre nós essa responsabilidade. Além de movimentar essa glória, além de movimentar esse fogo, além de fazer a glória de Deus conhecida, nós temos também uma proclamação: Babilônia vai cair. E por que ela vai cair? Ela se tornou morada de demônios. Na linguagem científica, movimentação de energias de medo, energias negativas, energias do ego, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Essa é Babilônia. Essa é Babilônia. E ela vai cair. Agora, o que Babilônia fez? Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. O que é fornicação, queridos? É a adulteração espiritual. E os reis da terra fornicaram com ela, se uniram a esse movimento contra a espiritualidade. Veja que esse sistema babilônico está em unidade com os reis da terra e os mercadores da terra. Agora falando sobre o comércio. Esse comércio cheio de propagandas, com mensagens subliminares,
que a pessoa olha lá a televisão, ouve o rádio, na internet, a propaganda, e mesmo que ela não precise, por causa das mensagens de frequências subliminares, a pessoa vai lá e compra e se mantém financeiramente escrava do sistema. Você entende como é esse domínio muito bem arquitetado, com frequências espirituais, com códigos espirituais, que mantém a mente das pessoas e a vida das pessoas presa. Eles mantêm as riquezas das nações que eram para a humanidade viver, que era para a manutenção da vida. Essas famílias mantêm mais de 90% de toda a riqueza mundial. Aquilo que era para ser distribuído entre o povo está nas mãos de poucas famílias mundialmente. Por quê? Porque eles formaram Babel, edificaram Babel, conhecem códigos espirituais, conhecem a geometria da criação, e fizeram uma fornicação, um adultério espiritual. Os mercadores enriqueceram com a abundância das suas luxúrias. E ouvi outra voz do céu que dizia: queridos, nós não estamos sendo arrogantes e nem estamos querendo fazer algo que a Bíblia não mande. A mensagem desse anjo é: caiu a grande Babilônia, e depois, sai dela, povo meu. Deus está chamando um povo de dentro desse sistema. O fato é que a grande maioria das religiões estão inclusas no sistema babilônico. E para manter o povo cativo, tudo que se movimenta de espiritualidade que vem do Cristo, a unção que está sendo manifestada, eles dizem para o povo não receber, porque isso é coisa do anticristo, quando na verdade ele já mantém o povo dentro dessa grade de prisão. E ouvi outra voz do céu: se nesse tempo está dizendo sai dela, povo meu, é porque esse povo está imerso nessa energia de idolatria. Queridos, nós nascemos, o Brasil, eu já vou falar que era, o Brasil, você pode ver quem que é a padroeira, quem é que é tida como um governo espiritual, idolatria, sistema humano, sistema do mundo. E Deus tem uma voz de comando, um convite: sai dela, povo meu. Não estou falando de uma placa de igreja, estou falando de um sistema que governa mundialmente. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Aqui está bem claro, queridos, a única maneira de não participarmos, de não sermos atingidos pelas pragas é sair desse sistema. Eu tive uma visão recentemente, queridos, e eu via dois sistemas, um operando aqui embaixo. E esse sistema, quem permaneceu nele, vai chegar a um ponto que não vai ter saída. A opressão vai ser tanta. A batalha vai ser tanta, porque eles estarão presos numa energia do passado, numa energia de ego, numa energia de medo, numa energia de opressão. E você já não vê muitas pessoas presas por isso. E na visão eu via essa realidade que vai caminhando e chega num ponto que não tem mais saída para eles. E eles tentavam voltar, na visão que eu tive, eles tentavam voltar. E quando eles tentavam voltar, escombro caía sobre eles. Quando eles tentavam voltar, as forças ocultas puxavam eles. Era terrível a visão. Mas havia uma outra realidade, num plano superior.
E ali as pessoas caminhavam com visão aberta, enxergavam longe e sabiam para onde estava indo. E na visão era amplo, porque eles podiam ver a amplitude da liberdade do reino dos céus. Entenda, o reino dos céus é uma frequência dentro de você, ao passo que o reino das trevas também é uma frequência dentro do ser humano. São conexões. Estudem a Bíblia. Haverá um tempo de dores, sim. Mas se você estiver com a mente de Cristo, a praga não vai te atingir, o medo não vai te atingir, a opressão não vai te atingir. Apóstola, como vai ser as coisas? Querido, nós recebemos visões, eu vi a visão, eu vi duas realidades se formando, e o Senhor dizia para mim assim: esse é o tempo da escolha, eis agora o tempo oportuno, esse é o tempo oportuno. Você pode perguntar: apóstolo, o que eu faço? Querido, nós não seremos salvos por placa de igreja, muito pelo contrário, as placas vão cair. Talvez você pode achar agora que eu estou falando coisas, entenda, profetas vivem além do tempo presente para guiar o tempo agora, para guiar as pessoas no tempo de agora. Nós vivemos o futuro, enxergamos o futuro, vamos no futuro para poder guiar o povo no presente. Talvez a igreja não está muito acostumada com esse tipo de profeta. Por quê? Porque a igreja acostumou somente com os tipos de profeta que entrega a revelação do passado das pessoas e mantém elas aprisionadas no mesmo sistema de dependência. Deus está chamando uma geração para ser livre, livre no espírito. Uma geração que vai aprender a se conectar com a voz do Pai e vai ser guiada pela voz do Pai. Quando você precisar de direção, você vai entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e falar com o seu Pai em secreto, ouvir a voz dele, dizendo: filho, este é o caminho, andai por ele. Todo sistema que tenta manter, que tenta monopolizar sobre as pessoas, trazendo um monopólio de opressão, de dominação, é sistema do mundo. Jesus disse: o meu reino não é dessa terra. Jesus disse: os reis da terra governam sobre as pessoas. No reino de Deus não há isso. No reino de Deus é governo do Espírito. E Deus está levantando uma geração. A minha missão sobre a terra é proclamar o reino de Deus, é ativar o reino de Deus, ao passo que eu estou anunciando a queda de Babilônia e chamando as pessoas para sair desse sistema. Agora, aqueles que vierem para que a gente passe o ensino do reino, a minha missão para contigo é te levar a ouvir a voz do Pai, para que você seja governado pelo Pai. O Senhor tem me falado sobre a urgência, queridos. A urgência que Ele tem de fazer essas conexões. Nós vamos passar a ensinar como você movimenta o reino. Nós precisamos proclamar, manifestar e estabelecer o reino. Tomadas de território. Entenda uma coisa. Deus está levantando filhos, e eu quero que você saiba, você veio nesse tempo e nessa geração para essa missão.
Você veio nesse tempo e nessa geração para esta missão. As coisas vão mudar. Haverá um tempo de transição. Deus está transicionando. Permaneça com essa sequência. Um tempo de opressão, um tempo difícil, mas haverá uma transição. Nós precisamos focar no que agora? Focar em proclamar o reino, em movimentar a unção, a manifestar o fogo e a glória de Deus. E depois vem a colheita. A terra vai ficar tão imersa do poder de Deus que as curas, os sinais, os prodígios, os milagres vão acontecer nas ruas, vão acontecer nas praças, vão acontecer nos hospitais, vão acontecer nos templos, porque a terra estará cheia. Ouça-me. Hoje talvez você está me ouvindo, está numa dificuldade tremenda para fazer com que uma alma receba Cristo. Movimente o reino, querido. Manifeste amor, manifeste luz, manifeste compaixão. Se você quer se conectar e entrar nesse ambiente espiritual que pela graça e pela misericórdia de Deus o Senhor me colocou, e hoje eu falo isso com humildade, porque eu sei que Ele me colocou lá por um propósito, para servir de voz e trazer muitas pessoas para esse ambiente. O desejo do meu coração é trazer filhos para esse ambiente. Então, vibre em amor, proclame a luz, manifeste justiça, viva na verdade do céu, porque a movimentação do reino sobre a terra vai fazer com que a colheita venha. Existe uma passagem na Bíblia que fala sobre Babilônia. E ali o profeta diz assim, que os filhos voltarão de Babilônia e trarão os seus feixes. Muitos filhos que hoje estão em Babilônia vão ouvir a voz do Pai dizendo: sai dela, filho meu, sai dela, povo meu, e eles voltarão e trarão as riquezas das nações. Deus liberou uma palavra sobre a minha vida, sobre o meu ministério, e eu creio que essa palavra está sobre todos aqueles que fazerem esse alinhamento e entrarem no alinhamento do reino. Os filhos voltarão e trarão as riquezas das nações. Tudo que foi usurpado. Ouça uma coisa, isso está na Bíblia. Eu estou apenas repetindo a palavra profética. Tudo que Babilônia usurpou do reino, ela vai devolver. Tudo que Babilônia usurpou e que está manifestando luxúria, vai devolver para os filhos do reino. Tudo que foi usurpado vai vir de volta. Porque as riquezas, o próprio nome já diz, riqueza das nações. Os tesouros escondidos e as riquezas encobertas das nações virão para a mão dos filhos, mas não para ostentar luxúria, para compartilhar, porque o reino é um reino de unidade e de igualdade. Haverá um câmbio, e esse câmbio faz parte do alinhamento. Então espera só mais um pouquinho de tempo, como disse Paulo, só mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir, virá e não tardará.
Se as coisas apertarem para o seu lado, continue olhando para o alto, porque é de lá que te vem o socorro. Nesse tempo, firme o seu pensamento em refinar o seu coração. É tempo de santificação. É tempo de se separar. Por que santificação, queridos? Santificação é uma purificação energética, uma só frequência espiritual. Se separar significa estar puro, sem contaminação de energias, ou seja, você precisa desativar a energia do anticristo e permanecer apenas com a unção. É preciso cuidar da unção. É preciso proteger a unção para que ela permaneça pura. E como se contamina a unção, apóstola? Queridos, a unção, ela foi liberada para fluir na vertente do amor. Toda pessoa que usa a unção na vertente do egoísmo se torna um anticristo e um falso profeta. Não importa a igreja que a pessoa está, se ela usa a unção na vertente do ego, é um anticristo. E o que é usar a unção na vertente do ego? É usar a unção para benefício próprio, para se promover. A unção, ela precisa ser usada na coletividade. Ela precisa ser usada para abençoar vidas, para unir vidas, para restaurar vidas, para promover o reino dos céus, para manifestar a glória de Cristo. Amém, queridos? Eu espero que você tenha entendido esse alerta. Eu peço que o Espírito Santo te dê discernimento das movimentações do anticristo, para que você não seja pego por essa energia. Para que você comece a identificar aonde estão os sistemas. E o Senhor disse algo para mim. Religiões do sistema humano vão cair. Homens que eram tidos como grandes vão ser desativados, vão sair de cena. Ao passo que instituições que representam o reino dos céus, que estão em alinhamento com a mente de Cristo, vão começar a se levantar com muita força. Homens e mulheres que estavam escondidos e que o Pai os manteve escondido para um propósito, mas que estão com o coração purificado, totalmente conectado com a mente de Cristo, vão começar a aparecer com uma ousadia tremenda para desativar o sistema desse mundo. O sistema desse mundo sempre teve um tempo determinado. Permaneceu e vai permanecer até o tempo designado. Mas biblicamente já estava estabelecido. Deus levantou alguém da linhagem de Davi que vai governar sobre a casa de Israel, que vai se assentar no trono de Jacó e governar para sempre. Quando eu falo povo de Israel, não estou falando de uma nação com alguns hectares de terra. Estou falando daqueles que têm a mente de Cristo, daquele que é Israel no Espírito, aquele que recebeu um novo nome, que nasceu de novo, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, queridos? Ajude a espalhar esta mensagem para que alguns se desperte através dela.
O Pai nesse tempo não está para acusar aqueles que estão no sistema. O Pai quer que a gente se levante como voz para tirar, para convidar. Sai dela, povo meu. É tempo de tirarmos as pessoas da energia do medo. Entenda uma coisa, a unção, ela vai fazer todo esse trabalho, vai libertar as pessoas do medo, vai libertar as pessoas da opressão, vai libertar as pessoas da escravidão a qual elas foram mantidas. Nós seremos uma voz. Quem fará o trabalho será a presença espiritual de Jesus. Porque por mais que fisicamente ele não se manifestou ainda, mas espiritualmente ele está presente. E uma palavra que ele tem repetido com muita força, e quando eu ouço essa palavra, eu sinto a presença literal dele. Ele começou a dizer com muita força para mim: filha, eu estou convosco. Por mais que essa palavra ele já deixou registrada, mas essa palavra para mim nos últimos dias tem feito uma diferença tremenda. Por quê? Porque quando eu ouço Cristo dizer, eu estou convosco, não é apenas uma leitura, é uma voz que ecoa e manifesta a presença real dele. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus vos abençoe. Levante a sua cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Um beijo no coração e que o Senhor ilumine a todos.